1 Samuel, capítulo 19. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai, no campo em que estiverdes. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua vida em sua mão, e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo o Israel. Tu mesmo o viste, e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas. E jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi, e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra. E saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na sua mão a lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança, porém fugiu Davi, e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem, e o matassem pela manhã, do que Mical sua mulher avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros que vissem a Davi, dizendo: Trazei-mo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste? E deixastes ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te? Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e ele lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote, e o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu. E perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia, e toda aquela noite. Por isso se diz: Está também Saul entre os profetas?